Eucley, da Monique? Eu sou a Monique do Eucley. Juntos somos casados para sempre. As palmas. Gostaram. E paz para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric, Kaique e a voz da Maria Lina, de 1 ano e 8 meses. Bem, nós fazemos o podcast aqui da família Atitude, chama-se Família Cash. E hoje nós temos 4 convidados especiais. São praticamente fundadores da nossa Igreja Batista Atitude. Passou de geração para geração. Pai para filha, mãe para filho. São 4 pastores. Queria convidar eles aqui. Agora, pastor Claudir e pastora Mari. Por favor, uma salva de palmas aí para esses pastores abençoados. Pastor Claudir, nosso pastor de Brasília. Pastora Mari, a pastora da base aqui. Mais conhecida. Mais conhecida do que... A garotada, quando vê a Mari, grita, não sei porquê. Ela disse que combina com eles. Eu dou um dinheirinho para eles. Fique à vontade. Pastora Valéria e pastor Saulo. Pastora Valéria, pastora da Rede Verde. Pastor Saulo está pastoreando a igreja de Petrópolis agora. Fiquem à vontade. Muito obrigado por vocês estarem conosco. É um prazer recebê-los aqui. A gente estava vendo os bastidores ali. Não pode falar aquele nome, né, pastora? É Jovem Guarda. Não. Deixa isso pra lá, meu irmão. Ah, tá bom. A pastora falou, tá falado. Eu sou obediente, tá, gente? Gente, nós estamos aqui hoje para iniciar esse projeto ao vivo. E a gente tem feito o Família Cast. Quantos aqui assistem o Família Cast? Já conhecem? Quem não assiste, tá pecando. Tá pecando, sabe por quê? Pastora Mari esteve lá conosco. E aí, pastora Mari? Tive, uma benção. Foi disruptivo. Pastora Valéria esteve lá. E aí, pastora? Foi maravilhoso e também foi altamente emocionante. Então, vocês estão convidados a se inscrever no Atitude TV. Também está passando no Bem Mais TV. E você que ainda não segue as redes sociais do Ministério da Família, @Ministério da Família IBA. E também temos o nosso Instagram do Família Cash, que é o @Atitude Família Cash. Ok? Então siga-nos lá nas redes sociais. A gente tem sempre lá os bastidores com os convidados, que os bastidores são os melhores. São muito legais. Bom, estou aqui com a minha amada esposa. Quer falar alguma coisa, meu amor? Não, só agradecer a honra de estar com esses pastores aqui. E esse legado que vocês deixaram, né? Que é muito bonito, né? Monique daqui a pouco chora, tá, gente? Ela chora à toa, tô logo avisando. Bom, nós hoje estamos com esse projeto e a gente vai fazer algo muito diferente. Nós vamos falar sobre a geração que plantou e deixou um legado. Eu queria fazer essa pergunta começando para a pastora Valéria e o pastor Claudir, né? Porque vocês estão deixando legado. Vocês têm 2 filhos pastores. Quão gratificante é ver isso? Quem quer começar respondendo? A cara do pastor Claudir. Tudo bem, gente? Boa tarde. Como bom cavalheiro. Boa tarde, gente. É bom estar aqui novamente com vocês no Família Cast, estar com a igreja que eu amo, ao lado desse meu pastor, que eu, com muito carinho, o chamo de paizão. Porque quando vim para esta igreja, o Senhor me colocou na rede dele. Eu nunca tive outra. E ali, tudo o que eu aprendi de como ser uma pastora, principalmente trabalhando em rede, eu devo a ele. Então é algo, para mim, muito, muito gratificante de estar aqui ao lado de pessoas que me ensinaram. E para mim, pode ter certeza, paizão, você é referência para a minha vida. Pode ter certeza. Palmas. Amém. Legado, né? Eu creio. Um legado. E esse legado aí com o pastor Saulo hoje? Esse legado que está aqui à minha esquerda. Saulo Feliciano. Saulo Feliciano é a promessa, viu? Olha. É uma promessa. Eu não trouxe guardanapo, tem não, meu filho? Porque vai ter Madu, choro. guardanapo. Vai ter Por choro favor, aqui nesse pastora Valéria já lugar. está começando a chorar. Ah, poxa vida. Se você quer saber de legado, ele deu início no coração de Deus. O Saulo tinha 5 meses. Uma doença, na época, 33 anos atrás, era uma doença muito severa, séria. Se temos pessoas da área de saúde, ele tinha o que se chama
até hoje, coartação aórtica. Ele não respirava direito. E as pessoas diziam assim, ele só quer saber de colo, ele não quer ficar deitado. Não, é porque na horizontal ele respirava menos ainda, com mais dificuldades. E o Saulo, ele fez uma cirurgia muito séria. O médico que operou disse que praticamente cortou ele ao meio. Ficou pouco. Imagina, um bebê de 5 meses, aquele corpinho tão pequeno, foi algo muito significativo. Mas eu fiz algo. Eu não conhecia Jesus. Mas quando Saulo estava entrando na sala de cirurgia, os médicos que iam operá-lo perderam o bebê Ramon, de 1 ano, com o mesmo problema que o Saulo, a mesma cirurgia. E ali, quando o bebê Ramon sai, coberto na maca, porque eles tinham perdido o bebê, eu entrego Saulo para a mesma equipe que operá-lo. E ali, aprouve Deus me deixar sozinha. O meu marido, o pai do Saulo, ficou muito abalado. A minha mãe, não sei para onde ela foi. Eu fiquei só. Ou eu achava que estava só. Na verdade, eu tinha alguém que estava comigo, que eu conheci naquela antessala. E ele me fez uma promessa. E aí ela está. É o Saulo. Glória a Deus. Que ia servi-lo. Glória Meu a legado. Deus. Legado dele. Aleluia. Madu está trazendo aí, ó. Madu é a nossa assessora, secretária do Ministério da Família. Salva de palmas para a Madu, que tem ajudado muita gente aí. Obrigado. Pastor Claudia, e aí o legado, pastor? Então, estava começando agora com a pastora Valéria, né? Chegamos aqui exatamente há 18 anos atrás. Então, nesses 18 anos que a gente chegou aqui, Mariana tinha 14 anos. Hoje, desses 18 anos que passaram, quando nós falamos em legado, está aqui 2 famílias. Mas nesse período tem outras famílias também aqui. Que por esse tempo a gente vê o que é um legado. É deixar realmente uma marca em alguém próximo, nesse caso os nossos filhos, para que eles possam continuar a fazer aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que eles viram fazer. Então, eu já botaram esse papel aqui, não foi à toa, né, para mim. Estar hoje aqui vendo esse legado, que antes a Mariana era minha filha. E as pessoas hoje, né, eu falo que hoje eu sou o pai da Mariana. E todas as vezes, olha, nem me conhece, mas conhece a Mariana. Isso, assim, eu fico muito feliz. Porque eu e a Beth, a mamãe da Mariana, a gente tem a certeza que a gente preparou um caminho, uma pista, aplainamos, né, para que ela pudesse ir. E hoje eu vejo a Mariana ir a lugares onde eu nunca fui. E a minha alegria é exatamente essa, saber que de alguma forma a gente conseguiu passar isso para ela. Isso é a alegria que eu tenho, é saber isso, sobre isso. Obrigado. Toca a bola, toca o papel para cá, que aqui está chorando também. É só a primeira pergunta. É de família, é só a primeira pergunta. Família é isso, gente. Pastor Claudia, o senhor, eu tive o privilégio, né? Ele até lembrou ali de, quando eu cheguei aqui, eu vim de outra igreja, de Monique, nós viemos com nossos filhos. O pastor Claudia lembrou que ele nos recebeu aqui, né? Para ver isso, pastorei isso. Quantos anos que nós estamos aqui? Há 8 anos. Ele lembra de 8 anos atrás, quando nós chegamos, que ele nos recebeu. Então, isso, ser pastor é isso. E o legado é isso aí, que a pastora Valéria falou, que é um sonho que está aqui, hoje o pastor Saulo. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta para os filhos. Vamos ver se vão chorar mais. Para a Mari e para o Saulo. E receber esse legado. Pastor Saulo. Vai fazer igual o apóstolo Claudio? Vai tocar a bola? Boa tarde, gente. Queria primeiro honrar também a pastora Mari, que assim como
A minha mãe, ela foi pastoreada pelo pastor Claudio, eu também fui pastoreado pela pastora Mari durante alguns anos na Rede Branca, aqui na sede. Então, é aquele princípio, né? A quem merece honra, a gente honra, então honrar a pastora Mari também. E, bom, o que eu posso falar sobre o legado, aquilo que minha mãe deixou para vocês, eu queria voltar antes da consagração pastoral dela. A minha mãe, ela trabalhou muitos anos numa função bem importante, numa empresa, Correios, e ela já exercia, já cuidava de pessoas sem ter o título de pastora, mas ela tinha um trabalho que era muito severo, era muito pesado mesmo. Ela tinha que sair da Barra ali para o centro, né, Cidade Nova, e era um trabalho que consumia muito ela. Só que eu via algo na minha mãe que foi talvez a coisa que foi mais importante para a minha caminhada, que de fato é amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu aprendi com uma mulher que se tinha que acordar 5 horas para ir ao centro, ela acordava 4 horas para ter 1 hora de vida devocional com o Senhor. Então, o que eu aprendi de mais importante, que eu levo para o pastoreio, é que não tem como viver ministério, não tem como fazer nada para Deus se você não ama Ele acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja um trabalho, uma profissão, um casamento, uma posição, coisas legítimas, coisas que são boas, importantes, mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar. E foi isso que eu aprendi com ela e é isso que mais me move no ministério que hoje eu estou vivendo. Um ministério muito recente ainda. E tanto eu quanto Saulo, a gente não foi filho de pastor, né? A gente se tornou filho de pastor. Nós não nascemos filhos de pastores. Tanto eu quanto Saulo nascemos de uma família comum. E a gente foi conhecendo a Jesus a partir do que a gente ouvia em casa. A partir do que a gente via em casa. Recentemente eu até ministrei aqui uma das tantas coisas que meu pai deixou para mim, e eu tenho muito orgulho de dizer, é que por mais que eu tenha frequentado a escola bíblica dominical, e aí eu fui para a união de adolescentes, e eu cantava no coral, eu fazia tudo na igreja, eu fui mensageira do rei, eu passei pela mão de muitas lideranças e fui muito bem cuidada. Mas não foi nenhuma dessas lideranças que me ensinou a importância da leitura da palavra de Deus e da oração. Não foi nenhuma dessas lideranças que me ensinou a importância de viver uma vida de fato com o Senhor. Tem algo que meu pai me ensinou, que eu sempre falo, inclusive em casamentos, quando eu estou celebrando um casamento. Um dia eu escondi uma nota do meu pai. Fica tranquilo, que eu já contei isso para os adolescentes. E aí, mas tem um propósito. E aí, nesse dia meu pai brigou muito comigo, muito comigo. Eu lembro exatamente do carro, eu estava no banco de trás. Naquele dia meu pai falou assim: filha, eu não quero que você me obedeça. Não me obedece. Obedeça a Deus, porque se você obedecer a Deus, você vai estar me obedecendo. Não foi uma tia da escolinha, não foi uma amiga. O meu pai me ensinou um princípio que eu carrego na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, no meu gabinete, em tudo. Se eu honro a Deus, eu estou honrando a minha família. Se eu honro a Deus, eu estou honrando meu esposo. Se eu honro a Deus, eu estou honrando o ministério que o Senhor me deu. Não tem outro caminho. Deixar legado é não terceirizar o legado. O legado se passa de geração em geração. A igreja vai te ajudar nisso. Mas o preço que se paga para deixar um legado é somente pais e filhos. Glória a Deus. Ouvindo isso, eu ontem, antes de vir para o culto, peguei nosso filho caçula e... adolescente, né, pastora Mari? Para trazer para o culto de família é complicado. Ele tinha jogo hoje. E eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa. Você quer ser um jogador de futebol profissional, né? Mas antes de você ser um jogador, você tem que ser um servo de Deus. Quantas vezes tu me vê acordando, lendo a Bíblia, sento com você todos os dias antes de ir para o colégio, leio a Bíblia com você, faço um devocional com você. Então, eu falei justamente isso que o pastor Claudio falou. Você tem que obedecer a Deus, não é a mim, não. As tuas bênçãos estão direcionadas na mão de Deus, então elas só vão ser liberadas quando você obedecer a Deus. E aí ele ficou pensativo. E hoje, glória a Deus, eles foram campeões lá. E isso é muito legal a gente ouvir, porque a gente sabe que está seguindo um legado também e está deixando um legado. É muito, muito importante. Monique, fala. A pastora estava falando agora, Mari, né? E eu vejo assim, o legado que vocês deixaram. O mais importante foi ter.
intimidade com o céu e com Deus. Porque só buscando essa intimidade que vocês conseguiram alcançar o coração do filho de vocês. E aí é um exemplo que a gente tem a seguir. Aleluia. Agora, vou fazer o seguinte, na prática do legado, praticando o legado, no dia a dia, agora é para todos. Eu tenho 4 tópicos aqui, vou fazer uma para cada um, pronto. Pastora Valéria, já que começou, vai voltar a rodada nela. Qual a principal diferença, pastora Valéria, entre ser uma mãe que apenas fala sobre o Evangelho e uma que vive o Evangelho na frente dos filhos? Como ser apenas uma mãe e que falar... fala ou que vive? Que vive. O Saulo falou algo de relevância. Eu precisava suportar a minha família, a mim, em oração. E ele via isso, e ele falou que acordava às 4 horas da manhã, e era verdade. Eu dormia no ônibus do condomínio, que saía da Barra para o centro. Mas você tem que mostrar o Evangelho. Não adianta você falar, você até convence as pessoas falando do Evangelho dentro da sua casa, mas se você quer deixar um legado, você tem que exercitar o Evangelho na sua casa. E para honra e glória do Senhor, eu sempre quis fazer com amor isso. Acordava cedo, orava, abençoava meus filhos, meu marido, ia trabalhar e ao voltar, quantas vezes, meu Deus, só dava tempo de tirar o salto, botar um sapatinho, uma sandalinha mais baixa, ir para a célula ou visitar as células. E assim tinha que ser, não poderia ser diferente. Eu não poderia dizer que servia a Cristo, que amava a Cristo, se eles não viam Cristo em mim. Eles tinham que ver Cristo em mim. Ver o amor, o ter o prazer de sair, de fazer a obra de Deus. Então, não é fazer, Wilker. Não é falar só. É vivendo. É vivendo, é no caminho. É por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho. Você tem que caminhar com ela, e não apenas falar e deixar com que ela vá. Não funciona. Verdade. Isso é uma realidade. Eu aprendi lá atrás na conversão. Um discipulador, que era um professor de seminário, falava muito isso. Se não ensinar no caminho, não adianta, porque mostrar, ou qualquer um mostra qual é o caminho. Agora, ensinar-no é estando nele. E a gente só pode ensinar aquilo que a gente vive. E o que a pastora fez com o pastor Saulo é esse legado aí que nós estamos vendo hoje. A pastora Mari vive hoje também aqui com o pastor Claudinha. Bom, pastor Claudinha, vamos ver se vai derramar mais alguma lágrima. Como vocês, como o senhor, pastor, cultivava o diálogo, né, e mantém a conexão. Vocês cultivam hoje familiar. E mesmo com agendas tão cheias, morando em Brasília, e com as diferentes realidades, né, de cada igreja. O senhor, por exemplo, está lá em Brasília, a pastora Mari está aqui. Quase ninguém conhece a pastora Mari aqui na base, não sei porquê. Como é que o senhor consegue, como é que vocês conseguem fazer essa conciliação? Cultivar o diálogo de vocês, que eu acho que é um desafio. É interessante que nós fomos para Brasília e a Mariana ficou. A pastora Valéria e o Paulo ficaram e o Saulo foi. É interessante, eu estava pensando sobre isso. Discípulo vai fazendo assim mesmo, né? E vai seguindo. Essa é uma pergunta muito importante, porque nessa caminhada também ministerial, eu já ouvi pessoas, né, dizendo que não conseguem, que é muito difícil. E tem muitos esses exemplos, né? Eu fico assim com muito cuidado, mas a gente está aqui na frente, são pessoas que estão mais tempo na igreja, muito tempo na igreja, mas se você conseguir dedicar o seu tempo à sua família, isso é o mais importante, não é um ministério.
eu nunca tive nenhuma dificuldade em casa com a minha esposa, com as minhas filhas, por uma questão assim, pai, eu queria que o senhor estivesse comigo. E uma diferença, e que eu creio que foi essa diferença, foi a família estar comigo. O dia que a minha esposa... Cadê minha esposa? Está aí? Cadê a irmã Beth? Fica de pé aí, uma salva de palmas para essa valente, valorosa mulher, vitoriosa, preciosa. Amém. Então, assim, no dia que ela entendeu isso, porque ela achava que o ministério, quando ela viu que estava começando, célula, supervisão, ela falou, o ministério é teu, hein? Aí eu falei, tá bom. Mas um dia ela mesmo chegou, não, eu entendi que o ministério é nosso. E no dia que ela entendeu isso, foi muito mais fácil para nós. Porque eu sempre levava minhas filhas. A Mariana, ela falou de coral, a gente, como bom batista, é BD, culto, ensaio do coral, tudo no domingo de manhã. E ela pequena, ela dormia na igreja, a gente juntava os bancos e ela dormia ali. E ela vivia muito isso, a igreja. E a Ana Carolina também, né? E aqui já vivendo, ela chegou aqui com 1 ano e meio. Eu tenho muitas fotos na nossa rede, né, pastora Valéria? Eu com a mão sobre um líder que estava sendo consagrado, orando. E daqui a pouco eu senti uma mão pequena em cima da minha. E era da Ana Carolina. Elas duas, elas viveram o reino. Aliás, a Ana Carolina disse para nós, né, que ela gostava muito de ir nas multiplicações. Aí eu falei, por quê, filha? Porque tem um lanche melhorado. Então, assim, isso não foi um peso. Por quê? Eu consegui, né, claro, servindo ao Senhor. Na época ainda eu trabalhava também, eu tinha a minha vida secular, tinha o ministério, mas eu tinha família. E quando a família entrou comigo, eu entendi que era importante elas estarem comigo, foi muito mais fácil. Então eu queria até deixar isso um testemunho, né? Porque às vezes a gente fica brigando dentro de casa, é teu, é meu, é você que faz, não. Se você um dia quiser servir a Deus com a sua família, você precisa abraçar a sua família e ir juntos, porque tiveram momentos que eu chamava a Beth para ir visitar uma célula, fazer uma supervisão, e a Aninha não estava bem, a Aninha talvez não queria ir. O que a Beth falava? Vai você, que eu vou ficar com a Aninha em casa. Então, a família normal, como todos vocês aqui, mas a gente tinha prioridade, que era o reino. Depois do reino, a família. O meu primeiro ministério é a minha casa. Glória a Deus, muito, muito, muito legal. Isso aí que o senhor está falando é mais pura realidade. Nós viemos parar aqui, né, na Atitude, saímos de outra igreja, nós éramos uma Assembleia de Deus, e devido aos filhos, para poder estarmos caminhando junto com eles, que eles começaram a frequentar a célula daqui da Atitude em 2017, e nós viemos para cá. E foi assim que nós viemos parar aqui. Porque eu tinha aprendido o princípio que eu não podia abrir mão de estar caminhando com a minha família. E até hoje eu falo para a Monique, né, que eu não aceito o meu filho mais velho, que é o pai da netinha, né, vai fazer 32 anos, ele está na nossa igreja de São Cristóvão. Ele morava em Brasipina, se mudou para lá, está com o pastor Márcio Camelo lá. Hoje todos nós servimos na Atitude. Então é isso, é esse legado que é importante, é a gente não abrir mão disso, isso é muito importante. Bom, vamos lá agora. Fazer para o pastor Saulo essa. Pastor Saulo já está caminhando para ser pai, já é pai, como é que está essa história? Ainda não. Ainda não? Está treinando? Com certeza. Está jogando. A pastora Valéria falou que quer ser a vovó. Está treinando. A esposa está aí. Cadê a esposa do pastor Saulo? Amor. Oi, Lu. Vamos lá, Fica amor. de pé. Fica de pé, amor. Fica de pé. Aí, salva de palmas. Vamos lá. Você, pastor Saulo, né? Nós vivemos na nossa igreja aqui, Atitude é Grande. Falou que foi pastoreado pela pastora Mari, na Rede Branca, hoje está lá em Petrópolis. Então, e como é que você, já se preparando futuramente para ser pai, já é pai de uma multidão, já está, né, pastoreando uma igreja, já é pai espiritual, hoje lá na sua congregação, e ensinando o povo a amar, cuidar da casa de Deus com a mesma paixão que você aprendeu, que a sua mãe passou para amar a sua casa. Como é que tem sido esse desafio? Então, acho que você usou a palavra perfeita. Tem sido um desafio.
Uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe tem um tempo, o pastor Josué também fala muito sobre isso aqui, é de você ver que no ministério você vai precisar saber administrar um pouco suas emoções, né? Ela me contou uma vez que, se eu não me engano, ela fez um velório na parte da manhã e à noite estava celebrando um casamento. Aí ela chegou em casa, eu ainda não era casado, estava na casa dos meus pais. Ela falou: filho, você tem um chamado pastoral, você tem que começar a aprender isso agora. Você tem que começar a aprender que a vida do pastor é isso. Você vai fazer um velório de manhã, à noite você vai se alegrar, você vai sorrir numa festa de casamento. E você vai precisar saber administrar isso. E eu lembro que foi esse ano, lá já na Atitude Itaipava, né, que a gente está pastoreando, Joyce e eu lembro que teve um domingo que eu estava vivendo uma situação bem delicada assim, na vida pessoal, eu com Joyce. Inclusive nesse dia a Joyce nem tinha ido à igreja, só eu tinha ido para poder tocar, né, a igreja. E eu lembro que antes de subir para pregar, eu falei com o Senhor: Senhor, por favor, me conduz, porque eu não estou com força para pregar hoje não. Hoje eu não estou sentindo a alegria de estar aqui. O culto acontecendo, o louvor acontecendo, eu não me senti alegre de estar ali. E eu falei: Senhor, me dá essa alegria, me dá a tua alegria. E ali o Senhor, Ele me deu um ânimo, Ele veio sobre mim, Ele me tocou, me deu um dom de alegria, eu consegui ali ministrar e foi bênção o culto. E ali foi uma lição que eu precisava aprender. Entender que as dores do dia a dia, elas são do jogo, elas vão acontecer mesmo. As dores do ministério, da caminhada, elas vão estar ali com você, mas ainda assim você vai precisar se dedicar ao reino de Deus. Ainda assim você vai precisar ser uma pessoa dedicada, empenhada. Aí eu lembro de algo que o pastor Josué sempre fala, né? De às vezes, antes de subir para pregar, ele enxuga as lágrimas, sobe e vai pregar, porque a caminhada fala sobre isso. A gente sabe que o reino de Deus, ele não é fácil, não é romântico. A caminhada cristã exige renúncias. E uma das renúncias é também das suas próprias coisas. De momentos de dores, onde você vai ser usado para curar pessoas. Em momentos que você está mal, você vai ser usado para levantar pessoas. Então essa cultura que a gente está tentando colocar ali na Atitude Itaipava, com os líderes de célula, amor pelo reino de Deus, amor pelas ovelhas, entender que mesmo no dia mal, você consegue continuar servindo ao Senhor com excelência. Aleluia, glória a Deus. Muito bom. E assim, Saulo, essa força só vem de Deus, né? Porque de nós mesmos não tem como. De nós não tem como. E nesse dia você deve ter sentido o próprio Deus dirigindo o culto. Melhor coisa. Melhor coisa, né? Amém, glória a Deus. Pastora Mari, o que você diria para uma família que se sente sobrecarregada, achando que não consegue ser um bom exemplo? O que é mais importante, a perfeição ou a autenticidade? Bem, sobrecarregado é talvez a palavra que mais tem resumido as famílias hoje, né? Porque essa família que você citou, por exemplo, está sobrecarregada tentando ser melhor, mas tantas famílias estão sobrecarregadas com tantos problemas, com tantas situações, trabalhando tanto para entregar talvez menos do que gostaria de entregar. Então, para essa família, eu diria primeiro que a gente está aqui, mas isso não quer dizer que a gente é uma família perfeita. Não somos. Família é sobre um conjunto de pessoas diferentes, mas que decidiram viver juntos e lutar juntos, porque compreendem que o Senhor os designou para caminhar juntos. Eu olho para minha casa e eu penso, eu podia ter nascido em qualquer outro lugar, eu nasci aqui. Glória a Deus por isso. Talvez você diga: Mari, mas eu olho para minha casa e eu falo, eu gostaria de ter nascido em outro lugar. Eu quero dizer para você, Deus não erra. Deus não errou com você. Você tem o pai que você tem, a mãe que você tem, porque o Senhor tem um plano na sua vida sobre isso. A família que meu pai teve não tem nada a ver com a família que ele construiu. Com muita gratidão e pela misericórdia do Senhor, eu digo isso. A adolescência que meu pai viveu, com os pais que meu pai viveu, não tem absolutamente nada a ver com a adolescência que eu vivi com os pais que eu vivi. Meu pai tinha a desculpa. Foi difícil para mim, deu errado para mim, então se der errado para minha filha também, é normal, é natural. Eu só estou replicando. Mas eu digo uma coisa,
quando Jesus entrou na nossa casa a partir da vida dos meus pais decidiram trancar uma porta. Aleluia. Existia uma porta aberta. Meu pai e minha mãe trancaram essa porta. E a partir desse trancar de porta, o Senhor entrou e escreveu um novo legado para a nossa história, escreveu uma nova genética para a gente, no nome de Jesus. E a minha função como filha é manter essa porta trancada e continuar esse novo legado que meu pai deixou. Então, talvez você está sobrecarregado porque você olhou o seu caminho até aqui. Hoje, está tudo errado. Eu quero te dizer que o Senhor pode trancar portas na sua vida hoje e liberar um novo legado sobre você hoje, no nome de Jesus. Glória Vocês a Deus. nunca serão perfeitos, nunca. Talvez você pense assim, Mari, eu acabei de dizer isso no workshop que a gente estava. Mari, eu não tive pai. Não é que eu tive um pai ruim. Eu não tive. Eu fui abandonado. Eu quero te dizer que o pai dos pais é o Senhor Deus. E o Senhor Deus vai te ensinar a ser pai hoje. O Senhor Deus vai te ensinar a ser mãe hoje. Se você não teve uma mãe que cuidou de você, Deus estava lá nesse momento de dor. Você vai viver, no nome de Jesus, um legado poderoso com os seus filhos. Porque não é sobre perfeição. É sobre se prostrar ao Senhor e dizer, Pai, eu sozinho não consigo, eu preciso do Senhor. Acho que a resposta é essa: famílias prostradas ao Senhor não tem sobrecarga. Muito bom, lindo. Muito bom. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui e responde um dos dois pastores aí. Pastores Jovem Guarda. Se eu não posso falar outra palavra. Antiga guarda. Antiga guarda. O pastor Saulo não estava na hora. Não, ele não está entendendo. Depois ela te depois eu conta. explico pra Depois ele. te Não, mas eu explico. sou velha guarda mesmo, não tem problema não. O pastor É que meu pai falou que ele é da velha guarda da igreja. Aí a pastora Valéria não aceitou essa palavra sobre a vida Ela dela. disse que não. Ela é da Jovem Guarda. Ela falou que ela era jovem guarda. Ai, vamos lá. Vocês agora, olhando para trás, né? Qual o exemplo mais marcante que vocês se lembram de ter dado pastor Claudia a Mari, pastora Valéria ao Saulo? Não por palavras, mas por atitudes que refletem sua paixão pelo Evangelho. Acho que era eles que queriam falar. Né? Mas vocês podem dizer algo que vocês acham assim, acho que eu fiz isso aqui, eu acertei. Porque a gente se culpa muito, né? Me Em muitas me coisas. dá 2 minutos. 3. Mais 3, então tá bom. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu tô com isso na mente já há um tempo. Acho que é o momento de falar para vocês. Acho que o que eu fiz mais relevante na vida da minha filha hoje, a pastora, e tenho feito também na vida da Ana Carolina, foi eu ter cuidado com o banco de trás do meu carro. Você pode não estar entendendo nada, mas o banco de trás do carro, para os nossos filhos, revela muito quem nós somos. Nós precisamos estar atentos quando o que nós estamos falando ali, os nossos filhos ali atrás, eles estão ouvindo tudo. Eu tenho certeza, eu e a minha esposa, se eu fosse alguém que murmurasse da igreja, da minha liderança, da religião, se assim falam, né? Mas principalmente da minha fé, nem eu seria um pastor. Se eu fosse um pastor hoje, eu seria não um pastor, mas um mercenário. E eu não teria hoje a minha filha uma pastora. Então, se eu posso dizer o que eu fiz e hoje eu entendo, foi preservar muito aquilo que eu falava e dialogava com a minha esposa na frente delas. Porque se eu não tivesse esse cuidado, teria uma grande possibilidade de ela não estar hoje aqui comigo sentada. Então eu digo isso para vocês que ainda têm tempo, têm filhos pequenos. Primeiramente por temor a Deus, que a gente não deve falar isso, mas tenham cuidado. É o banco do carro, é a mesa da sua casa, é o sofá da sua sala. A gente precisa, se eu posso, como eu disse, dar um conselho para vocês. Cuidado com o que vocês falam perto dos seus filhos sobre a sua fé, sobre a igreja e sobre a liderança. Então eu acho que isso foi algo que eu deixei para Mariana. Uau, top demais. Pastora Valéria, e aí?
Então, eu vou falar agora do púlpito, algo que a minha rede já conhece, que eu já falei em Vida Vitoriosas, enfim. Eu me converti, eu fui a primeira pessoa da minha casa a se converter. Meus pais católicos e meu marido também não era convertido. E quando você se converte, você se apaixona. Eu me apaixonei por Jesus. E você tem o desejo que se cumpra na sua vida e vai se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria isso. Eu desejava isso. Eu lutava por isso. Mas uma das coisas que eu fiz não era lutar sozinha. Eu trouxe meus filhos para lutar. Lutar pelo meu marido. E eu orava. Quantas vezes? Ali naquele quarto de casal, meu quarto, trazia Saulo e Mateus. E nós de joelhos orávamos. Jejuávamos, fazia propósitos com Deus. Eu quero dizer para você, eu fiquei nessa luta, nesse desafio por quase 10 anos. Nesses 10 anos, havia momentos que eu pensei até em desistir. Mas muitas vezes eles, mamãe, vamos orar. E a gente se dobrava e nós orávamos. E depois de quase 9 anos, uma tarde de domingo, de sábado, não foi eu, por mais que eu tentasse pregar para ele, dar exemplos, não só eu, da minha fé, da dedicação, do meu compromisso com a igreja, os filhos na igreja. Numa tarde de sábado, aquele homem se rendeu no chão da cozinha. Uma ligação que só pode ter vindo do alto. Falou com Paulo. Pregou para o Paulo. E ele se rendeu a Cristo. Mas fruto de quase 9 anos de orações. E aí o que se plantou neles? Primeiro, Deus ouve orações. Segundo, Deus cumpre promessa. Terceiro, você e sua casa servirão ao Senhor. E assim será, porque Aleluia. assim foi. Bênção demais. E você, orou muito por mim, esposa? Muito. Fazer com as crianças também. Vamos pro joelho. Onde teu pai estiver, o Senhor vai incomodar e ele vai voltar para casa. E assim como o seu esposo, hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus. Passaram-se 14 Foram mais ou anos. menos 10 anos. Quase 10 anos orando, É isso. E Deus é bom, gente. Deus é bom. E a gente não dá valor. Amém? Vamos seguir. Falei que ia ter choro. Ai, Jesus. Vamos lá. Futuro do legado. E o propósito. Para todos agora. Isso é muito bom. Olhando para a próxima geração, o que vocês acreditam ser essencial? Que o legado vivo da fé não pode ser perdido, ficar para trás, mas que se fortaleça. O que vocês acham? A próxima geração. Quem quiser responder, fica à vontade. Acho que foi falado aqui, né? Eu lido com a próxima geração. Eu não queria dizer não, mas ela já... Já que eu estou com a próxima geração todo dia. Eu acho que o exemplo, com certeza. Essa semana eu estava até falando com alguns pais de adolescentes e eles estavam muito animados. Pastora, minha filha te ouve. Incrível. Eu falei, olha, eu quero que você saiba que não tem nada em mim que não tem em você. Ela, não, Mariana, mas é bom ter mesmo. Eu falei, não é isso. Por quê? Porque
eu não estou aqui, e eu sempre falo isso com os adolescentes, eu não estou aqui vestida de adolescente, eu não conto piadinha, eu não sou uma adolescente perto deles. Se tem adolescente aqui semanalmente, não é porque tem uma pastora tentando ser adolescente, eu te garanto. Até porque não tem mais como. Se tem adolescente aqui toda sexta-feira, é porque eu decidi ser um referencial para eles. Eu brinco no acampamento, eu pulo no acampamento, mas a palavra que eu prego aqui na sexta-feira é a mesma palavra que eu pego no domingo. Se você já ouviu uma pregação minha no domingo, eu quero te dizer, os adolescentes já tinham ouvido ela antes de você. Porque não tem uma palavra leve para eles porque eles são mais novos. Eles têm a possibilidade de viver grandes experiências no Senhor. Para esse legado partir, precisa de exemplo e referencial. Parece que seus filhos não te ouvem, mas eu te garanto, eles te veem. Você fez essa pergunta para o meu pai, o que ele deixou? Eu não tinha maturidade para entender o lance do banco de trás, já anotei, vou usar na minha palavra algum dia. Muito obrigada. Mas eu posso te responder o meu lado. E o meu lado foi o caráter do meu pai. Meu pai é um homem de caráter, de cabeça para baixo, de pé, de lado. É um exemplo de caráter para mim, um exemplo de honra para mim. Então, muito do que a gente quer que nossos filhos vivam, e muito do que a gente quer deixar na nossa geração, precisa ser vivido por nós. Você não precisa começar a falar igual adolescente para ganhar seu filho adolescente. Seja um referencial para ele. É difícil eu tratar algumas coisas no curso de adolescente aqui, porque às vezes eu prego aqui, chego em casa, o pai fala outra coisa. Eu posso falar um negócio? Pode. Deixa Deus te usar. Eles vão continuar me amando, em nome de Jesus. Não adianta eu falar aqui no púlpito toda sexta-feira, menina, cuidado com a roupa que você veste. Se ela chega em casa, a mãe dela usa esse tipo de roupa. Oi. Menino, cuidado com o seu palavreado, tem coisa que é palavrão. Aí ele vai ver o pai dele jogando bola, sai um monte de palavrão da boca do pai. Entende? De novo. Do que adianta a pregação aqui, se quando chega em casa, a maior referência da vida dele faz diferente? O que vai deixar o legado permanecer é o que a gente vive quando não tem plateia. Forte. É forte, Brasil. Tem uma história. Isso é forte, hein? Para encerrar minha resposta, tem uma história que fala o seguinte: uma vez perguntaram pro menino, qual o seu sonho? Aí ele falou, meu sonho é morar na igreja. Aí todo mundo, ai, que fofo. Você quer morar na igreja por quê? Ele, porque aqui meu pai e minha mãe são outros. Papai e mamãe não brigam na igreja, papai e mamãe não xingam na igreja, papai e mamãe se amam na igreja, mas em casa... A resposta do legado é o exemplo no dia a dia. É forte, Brasil. Bom, vou fazer isso aqui para o pastor Saulo. O pastor Saulo é um homem de muito observar, né? Daqui a gente já sabe, observador, barba de profeta. Pastor Saulo, para você, o que um lendário na fé poderia ser alguém que deixa um legado, tá? E como é que a gente pode se tornar individualmente na família esse lendário, deixando um legado? Você aprendeu isso com a sua mãe. Como é que pode ser? Olha, eu acho que para você deixar um legado sustentável, eu entendo que você precisa se colocar como um facilitador mesmo. Eu lembro naquela campanha que a gente estava fazendo, o Fazedor de Discípulos, ali no finalzinho tem uma lição que fala sobre você construir uma estrutura geracional, né? De você entender que não acaba em você. Você tem experiências com Deus, você tem uma construção com Deus, mas você espera que os seus discípulos eles consigam ir muito mais além do que você foi um dia. É você, uma coisa que a Joyce fala muito, né? Uma discipuladora dela falava isso para ela, que o meu teto seja o teu chão, ou seja, que seja o teu ponto de partida mesmo. Então eu entendo que para você deixar um legado, que seja um legado sustentável, você precisa facilitar caminhos. Foi o que minha mãe fez para mim. Como ela disse aqui um pouco no testemunho dela, ela começou a me levar para a igreja, eu tinha 4 anos. Então imagina, nós precisamos de modelo, de referência, porque a gente quer seguir alguma coisa ou alguém. A gente quer ter alguém que a gente possa se inspirar. E eu tinha ela desde muito novo. Então eu com 5, 6, 7 anos, eu já estava aprendendo princípios que foram importantes para a minha vida.
Então imagina uma criança de 8, 10 anos, eu já estava fundamentado em alguns princípios que eu via que os meus amigos do colégio, eles não estavam ainda, na verdade nem estavam passando perto ainda desses princípios. Eles estavam vivendo as experiências deles, mas princípios não tinham ainda. Então a minha mãe foi uma facilitadora para mim. Antes de ser pastora consagrada, ela facilitou o meu caminho. Então eu fui uma criança encaminhada, um adolescente encaminhado, um jovem encaminhado, e eu cheguei à fase adulta, é exatamente o que eu quero reproduzir com os meus filhos. Eu quero facilitar o caminho para os meus filhos, porque o mundo, infelizmente o mundo é mau, e se eu não for um facilitador para os meus filhos, certamente o mundo vai facilitar algumas propostas para eles. Então eu entendo que eu preciso deixar um legado sustentável, eu preciso ser um facilitador. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, pastores. Como vocês receberam assim, quando a Mari falou assim, e o Saulo, eu quero ser pastor? Porque deve ser uma honra, né? Bom, o Saulo, na verdade, eu soube antes da boca do Saulo. Por quê? Eu lembro que o Saulo, ele fazia direito, trabalhava numa empresa relativamente grande, ele trabalhava na Ipiranga. O Saulo, ele foi fazer uma viagem missionária no sertão. E eu dizia para o Paulo, meu marido, Paulo, quando o Saulo voltar, ele não será o mesmo. E o Espírito Santo colocava aquilo no meu coração. E quando Saulo voltou dessa viagem missionária, ele fez até um suspense, eu não sei se ele lembra disso. Mãe, você lembra disso, filho? Aí ele lembra. Mãe, eu preciso falar com você. Aí eu falei, você quer falar com a mãe ou com a pastora? Porque a minha conversa com ele era essa, é a mãe ou a pastora? Se é a mãe, até passa a mão. Quando é a pastora... Imagina a pastora Valéria chamando para uma conversa séria. Imagina. Aí ele, mãe, eu preciso falar com você. Eu lembro, nós estávamos em pé na cozinha. Ele falou, mãe, não é o direito. Eu falei, você quer ser pastor, né? Ele é. Filho, vai. Vai. Não há nada melhor. Não há nada que possa substituir o prazer de ser integralmente servo desse Deus vivo. E ele foi, deixou a empresa, foi fazer seminário e hoje é o pastor. Glória a Deus. A outra chorando aqui já. Eu sei, eu conheço meu povo. Os filhos são como flechas, né? Na mão do valente. E pastor Claudinho, a gente sabe mais ou menos. Como é que foi, pastor Claudinho? Para pastora Mari ficar, o senhor aí... E aquela, como é que é? Vai, não vai? Conta aqui, agora eu ouvi da boca dela já, agora eu ouvi da sua. É que a nossa igreja, irmão, é uma igreja de pastores, não tem jeito. Para você não ser pastor aqui, você tem que se esforçar muito. O pastor Josué fala toda hora. E Mariana, colégio militar, depois, logo que terminou o colégio militar, foi fazer serviço social lá na UF. E quando teve aqui o seminário integral, ela colocou o nome logo de primeiro. Eu ainda fui dar aula para ela. E ali a gente viu, eu e a Beth, que já sabia qual era o que Deus tinha para ela, e ela aceitou, porque ela tinha aberto uma célula lá na nossa casa de adolescentes, né? Tem frutos dela até hoje, quando ela começou a célula. E a gente viu a caminhada dela seguindo daquela maneira, e a gente muito feliz. Agora, eu tenho uma outra filha. O cunhado dela vai ser consagrado. A mãe dela é pastora. O pai dela é pastora.
A irmã dela é pastora. E agora? É ela que decide. O que eu quero, o que a Beth, nós queremos, é que ela seja uma serva fiel ao Senhor. Aleluia. Temente a Deus. O caminho agora é com ela. 18 anos. O que nós fizemos até aqui foi muito importante para ela decidir o que ela quer. Aliás, a gente tem que ter até certo cuidado. Eu já passei da idade, né? Essa Ana Morena, a Aninha Carolina, quando era pequena, a Aninha pegou uma parte dessa. Ora você que você é filha de pastor. Esse miserável falava isso, brincadeira. Mas olha aí, agora não, é ela. Ó, fica quietinha porque você é filha de pastor. Coitada da bichinha. Eu estou falando brincando que isso não trouxe um problema para Ana Carolina. Mas poderia trazer. Não existe. Criança é criança. Ela pode ser filha do bispo, do pastor. A gente não pode botar peso. Imagina o peso que a Ana Carolina poderia estar sentindo agora. Não, filha, agora você tem que ser pastora. Não. As coisas vão acontecendo naturalmente. Deus vai falando no coração, individualmente, de cada uma. O que eu, como pai, preciso fazer é ensiná-las o caminho do Senhor. A decisão do chamado é com ela. Ela que vai precisar decidir. Então, foi muito, muito fácil ver a caminhada da Mariana até chegar a ser uma pastora. Porque já estava no coração. Mas, Mari, conta Queria aquela história. só honrar, na verdade, eu queria só honrar o meu pai numa situação, porque a minha irmã, ela viveu o peso de uma família pastoral que vai embora. Minha irmã estava entrando na adolescência, a Aninha tinha 13, né? Minha irmã, amigos que nasceram com ela aqui. Então, ela saiu daqui com 13 anos, você largou a sua família, largou todos os seus amigos. Por quê? Por causa da igreja? E agora você vai para um outro estado, onde você não conhece ninguém, começar uma igreja do zero, que não tem um ministério kids legal, que não tem um telão legal. Meus pais foram extremamente sábios em conduzir isso, para que hoje minha irmã, com 18 anos, ainda ame a casa de Deus, mesmo Aleluia, tendo glória a pagado Deus. esse preço. Com 13 anos, pagar o preço da missão é muito difícil. Mas ela ainda ama e ela sempre amou. Coitada, serviu em todos os ministérios da igreja. Porque só tinha ela. Mas era no kit, na comunicação, nos adolescentes. Mas sempre com amor. Porque eles fizeram, de fato, com sabedoria, honrando ao Senhor. E o que Ele falou, muito real. A minha família em primeiro lugar. Estamos em missão, mas eu tenho uma filha. E a gente vai respeitar o tempo dela. E a gente vai entender. Então, às vezes, a gente acaba num negócio de missão, Deus está me mandando. Mas peça ao Senhor sabedoria para que o Senhor também faça com que você gere nos seus filhos o mesmo amor que você tem. E hoje eu sou muito grata a Deus. Assim, a minha irmã foi muito especial todo esse preço que ela pagou. Assim, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, para a gente já está chegando para o final, mas eu queria só para descontrair agora. A Mari vai fazer isso aqui ao vivo. Como é que foi na partida? Pastor Claudinho Meu pai não queria foi que direcionado para Brasília. Foi. Pastor Josué convocou, né? Foi convocado. Brasília vai assumir e tudo mais. E aí? Pai de 2 filhas, vai levar quem? As filhas juntas. Vou levar, ela já é pastora, vai me ajudar lá, vai pastorear, vai cuidar dos adolescentes. Você não está combinado não, de falar isso. E aí, como é que foi essa situação? O pastor aceitou de boa, você resolveu ir para lá? Na verdade, né, é? Saulo, isso começou muito antes. É que assim, graças a Deus, os dois não têm um coração amargurado. Casos de família, pronto. Mas os dois viveram uma mesma situação. O que acontece? Quando meu pai pastoreava a Rede Verde, nós não tínhamos células de adolescente em outra rede, só na Rede Branca. Isso vai me trazer uma tristeza no coração. Dá muita a Rede tristeza. Verde só tinha uma sala de adolescente que era minha. No tamanho que a igreja era, eu ficava assim, totalmente afastada dos adolescentes da igreja. Falei, pai, eu vou precisar sair da sua rede. Aí foi o primeiro envio que ele fez. Ele me enviou para outra rede. E aí... Não, eu não enviei não, você foi. Você foi. E Pastor aí, Thiago, pastora até Mari, hoje... o Saulo era da minha rede.
na minha célula. E o que o Saulo faz? Ele e o Mateus vão embora Para a Rede Branca. para a Rede Branca, né, pastor Claudinho? É igualzinho. Foi igualzinho, mas tudo certo, para a honra e glória de Jesus. Hoje tem sala de Amém. adolescente em todas as Glórias redes. a Jesus. Vocês semearam. Hoje. Quantas salas de adolescente a senhora tem na Rede Verde hoje? Quase 50. Aí, ó, foi uma semente. A senhora enviou a sua semente e recebeu, glória a Deus. É o que me consola, né, pastor? Mas foi. Aí o pastor Josué falou, não, Claudir, libera a menina, ela fica. Aí eu fiquei. E aí o pastor Claudinho liberou de boa. Não, mas vamos ser sinceros. Nem o pastor queria liberar, o pastor Josué, a Mariana, e nem ela queria para Brasília, Agora eu vou porque contar lá uma não coisa. tem praia. Mentira. Como é que eu ia jogar meu futebol em Brasília? Mas sério, quando isso aconteceu, a base tinha 50 adolescentes. Então, meu pai ficou preocupado. Tipo assim, a menina quer ficar e só tem 50 adolescentes na igreja. O que Deus fez nesse tempo? Hoje são mais de 500, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É só assim. Glória a Deus. Gente, nós estamos nos 5 minutos finais. Uma palavra final. Agora, pastoral. Estamos com 4 pastores aqui, 2 gerações de pastores, pais e filhos. Para encerrar, qual a palavra final que cada um gostaria de deixar para as famílias que estão aqui, incentivando-as a viverem e transmitirem um legado de fé, paixão e amor pelo Evangelho? Eu posso começar. Uma lição que eu precisei aprender, que foi muito importante, foi entender o que era viver o ministério. Assim, eu vou falar rapidamente uma coisa que eu vivi, tá? E que eu vou tentar e vou aplicar para os meus filhos. Quando eu entendi o chamado pastoral, eu comecei a ser chamado para pregar nas igrejas Atitude, né, do estado do Rio. Eu trabalhava na Missão Atitude com o pastor Robson. E eu comecei a gostar de pregar. Mas eu estava entendendo que eu não estava querendo ser pastor pelo ofício, mas porque tinha um microfone e tinha um púlpito. Eu estava apaixonado por aquilo. De alguma maneira, no início do meu chamado, o meu orgulho e a minha vaidade encontrou um lugar. E eu estava querendo o pastoreio para poder falar para pessoas. Eu estava querendo o pastoreio para poder ser aplaudido. Eu estava querendo o pastoreio para as pessoas darem um tapinha nas minhas costas. Eu falei isso com a Joyce no início, muito com a minha esposa, no início do ministério. E um dia Deus me pegou assim de jeito, gente. Deus, ele através de um homem de Deus, eu vou até honrar aqui também, o pastor João de Santa Cruz. Eu fui pregar lá em Santa Cruz, e uma igreja linda, linda. E no final, lá no gabinete com ele, eu falei, pastor, me fala aí um segredo do seu ministério. Aí ele falou uma coisa que eu não esqueci, ele falou, filhão, ele fala assim, né? Isso aqui que você fez agora, esses 40 minutos pregando, é 15, 20% do ministério. 80% do ministério é o ministério invisível. É você sair da sua casa para visitar um casal que está se separando. É você fazer um velório depois de você ter se alegrado com a sua família no aniversário no dia anterior. Esse é um ministério que ninguém está enxergando, ninguém vai te aplaudir, mas essa é a maior parte do ministério. E ali eu entendi que o ministério pastoral, e eu vivo isso em Itaipava hoje, a pregação é muito legal, mas é uma pequena parte. Eu entendi que o ministério é muito menos sobre uma glória humana e é muito mais uma responsabilidade. Eu não estou falando que é sofrimento, não, ser pastor é sofrimento. Mas eu entendi que é zelo, é responsabilidade, é entendimento de cuidar de pessoas. Então, o que eu levo para a minha vida, que eu quero deixar como legado, é que o Evangelho, o Reino de Deus, você viver para Cristo não é algo romântico, é maravilhoso, é lindo, mas não é algo romântico, é uma responsabilidade que todos nós carregamos, e é uma responsabilidade que Cristo nos deu, e até mesmo pelo princípio da mordomia cristã, Ele espera algo de nós, Ele espera que a gente cumpra essa missão, e eu entendi essa responsabilidade que eu carrego, e eu quero transmitir isso como legado. Glória a Deus. Muito bom. Bom, o que eu entendo é que nós devemos servir com amor. Quando você entende e crê que de fato Deus é amor, e como diz a palavra de Deus, você começa a fazer todas as coisas tendo
que é mais do que um sentimento, é atributo de Deus, e você começa a fazer as coisas e não pode, como Saulo falou, se tornar pesado. Muito pelo contrário. Você serve com amor, você discipula com amor, você prega com amor. Quando você coloca a essência de Cristo em todas as coisas que você faz, você e começa a mostrar às pessoas o que Jesus disse que seríamos e espera que sejamos, suas testemunhas. Testemunhar a Cristo é fazer o que Ele fazia com o sentimento que Ele tinha e tem, o amor, porque Deus é amor. O serviço não pode ser pesado, não é um fardo. Se for, então toma o dele, porque é leve e suave. Então, às vezes, na minha rede, tem pessoas que dizem assim: pastora, a senhora não se cansa? Pergunta para mim. Eu digo assim: olha, há um cansaço físico, eu não sou nenhuma Mulher Maravilha, mas eu quero dizer para você que existe algo que é o prazer. É o prazer de ser útil. É prazer de fazer com amor. Não é o tapinha das costas, que de fato o que nós mais fazemos se torna invisível aos olhos da maioria. Mas para os olhos de Deus não. O maior legado que você pode deixar para as suas gerações é mostrar o Cristo de amor em todas as coisas. Faça, exemplifique, fale deste amor. E aí, queridos, com certeza, todas as coisas, elas serão de fato acrescentadas às nossas vidas. Amém, glória a Deus. Amém. Em 2009 eu era um líder de célula. Ou não tinha WhatsApp, ou a gente usava muito pouco na época. Tinha não, né? Era Orkut. E eu mandei um e-mail para o pastor José. Tinha acontecido algo numa célula, lindo, algo que aconteceu. E eu fiz um relatório para ele e mandei no e-mail. E ele disse assim para mim: Claudir, você será um grande pastor nessa igreja. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque existem pessoas que foram importantes no nosso chamado. E eu agradeço a Deus por essa indicação. Eu era um diácono, eu era vice-presidente de uma igreja, eu pregava, eu dirigia cultos, mas eu não pastoreava. E quando eu cheguei nessa igreja, eu aprendi o que é ser pastor, porque você começa a ser chamado de pastor antes do título. E a gente é resultado das nossas escolhas e decisões. Existem algumas decisões que eu tomei na minha vida aqui, desculpa a expressão, eu quebrei a cara. Mas eu tomei três decisões, que mudaram a minha vida. A primeira foi aceitar a Jesus Cristo. A segunda foi casar com essa mulher fantástica. E a terceira melhor decisão da minha vida foi ser pastor. Ser pastor, irmãos, não é fácil. Saulo falou aqui. É um lugar muito solitário. Às vezes eu saio dali, da onde eu fico sentado, até subir aqui no altar para pregar todos os domingos. Mas a gente vem com um peso muito grande e Deus ali opera. Mas apesar de todas essas coisas que acontecem no ministério, que às vezes carrega um peso, mas você saber que você está sendo usado como um pastor de ovelhas, onde as pessoas dependem de um aconselhamento, de um discipulado, de uma oração, ou até mesmo de um abraço, como eu faço, como eu aprendi com o meu pastor, de ir para a porta da igreja e se despedir de todos os membros. A minha melhor decisão, depois de aceitar Cristo, depois de ter a minha família, casado com a Beth, foi me tornar pastor. Então quero deixar isso como o que eu sinto no meu coração e abrir meu coração para vocês. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Glória a Deus.
de todo tesouro e de toda herança que você pode deixar para o seu filho, a mais valiosa que você deixa é uma vida dedicada ao Senhor. Meu pai me levava no colégio militar, a gente já saía de casa umas 4 da manhã, só para me levar em Deodoro, para pegar o ônibus da ADE, para me deixar no colégio militar. Ele pagou preços muito altos para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Mas o mesmo afinco que ele tinha para que eu alcançasse uma vida natural, era o mesmo afinco que ele tinha para construir em mim uma vida com Deus. A primeira célula que eu frequentei foi na casa do Josiel e da Silze. Era uma célula de adolescentes que tinha aqui na igreja, só tinha célula na casa deles. Eu morava na freguesia e a célula era no começo da Barra. Minha irmã era muito pequenininha. Meu pai saía, ficava lá embaixo esperando a célula acabar com uma bebê que era minha irmã, para que eu participasse da célula. Essa semente nunca vai ser roubada. Talvez tenham pais aqui que trabalham muito para colocar o seu filho no melhor colégio, mas trabalham tanto que não tem 1 hora por dia para sentar com ele, perguntar se está tudo bem, abraçar e orar. A balança não compensa. De tudo que você pode deixar, de todas as riquezas que você pode deixar, uma vida com Deus é a melhor herança que você vai deixar para os seus filhos. Amém, glória a Deus. Quê? Não, mas eu vou quebrar o protocolo. A gente está com 2 pastores aqui abençoados. Eu sei que a palavra tocou em vários pais aqui e eles querem deixar esse legado para os filhos. Eu gostaria que eles levantassem agora para o pastor Claudio e a pastora Valéria encerrar orando por eles. Glória a Deus. E vocês? Qual o legado para deixar para os filhos? Hein? Coloque as mãos nos seus corações. Se você está com a sua família, seus filhos, sua esposa, fica com eles agora. É algo que nós estamos aqui num culto a Deus, mas como família. Aliás, eu tenho por hábito de dizer que se todas as famílias saírem da igreja, vai sobrar piso, cadeira e nada mais. Até o Espírito vai, porque Ele habita em você. E o que Deus fez foi famílias. Santo Deus, eis aí a sua igreja. Eis aí, Deus, a sua família. Pai amado, em nome de Jesus, a tua graça, o teu favor, as tuas misericórdias, Pai, a tua unção venham sobre nós. Somos, Deus, o seu legado, Pai, porque tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Tu és o nosso discipulador. Tu és tudo que precisamos, Deus. E eis aí a tua igreja, eis-nos aqui, Deus. Nós necessitamos de você, Jesus. Pai amado, que o Senhor venha derramar sobre cada família aqui representada a tua graça, Pai. Pai amado, que os filhos não se percam em hipótese alguma, Deus. Que seja refutado da tua igreja a palavra divórcio, Deus. Aleluia. Pai amado, se há nas famílias aqui representadas filhos que não estão ainda dentro da tua casa e no teu altar, traz de volta, Pai. Porque o Senhor é aquele que deixa 99 lugares seguros e vai atrás daquela que se perdeu. Vai atrás dos nossos filhos, Deus. Amém, Jesus. Pai Santo,
que o teu amor venha inundar as nossas casas, as nossas vidas, os nossos ministérios. Ministérios esses, ó Deus, que começam nas casas, Pai, com os joelhos dobrados, com filhos ainda pequenos, Pai, mas falando, orando, mostrando que é o Deus, o único Deus, que salva, que liberta, que restaura e que une famílias. Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa conferência. Te agradecemos porque esta igreja é uma igreja de famílias. E em tudo te damos graças, Jesus. E oramos agradecidos a Ti. E é no Teu nome que nós falamos a Ti. O nome santo de Jesus. Amém. Pai, derrame sobre essas famílias que aqui estão, Senhor Deus. Pai, que do céu agora venha uma unção. Que famílias aqui, Deus, sejam restauradas, tratadas, Senhor. Que nenhum de seus filhos vão se perder, ó Deus. O Senhor vai estar agora, nesse momento, trazendo de volta os filhos que não estão aqui hoje com eles. Pai, nós te pedimos, é a nossa oração nesta noite, Senhor, para que todos os lares sejam firmados na rocha que é Teu Filho Jesus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Pode Deus. dizer amém? Bom, eles nos honraram, agora nós gostaríamos de honrar esses pastores. Simone e Alexandre, tem algo para entregar a vocês aqui. Glória a Deus. Menino com menino. Aprendemos no Casados. Pastora, parabéns, querida. A Madu com a plaquinha do acabou mesmo. Tá? Acabou mesmo. Só Madu.